Por meio de quais lentes você enxerga o mundo ao seu redor? Essa é a pergunta que buscamos responder hoje em mais uma reflexão IB8. É-nos relatado no texto de Atos, no versículo 10 do primeiro capítulo, que os discípulos, após a vinda e a posterior ressurreição de Jesus, estavam com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, a tal ponto de 2 homens vestidos de branco se colocarem ao lado deles e questionarem: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Então, os discípulos aqui foram imbuídos com certa responsabilidade de serem testemunhas de Jesus por toda Jerusalém e depois para todos os confins da terra. Estavam com os olhos fixos no céu e ficaram parados. A vinda destes 2 homens é quase como um chacoalhão para eles, que precisavam ir e cumprir a ordenança de Jesus. Não é a primeira vez que o ser humano foi imbuído de responsabilidade. Lá, em Gênesis 2, no relato da criação, também vemos que Deus, especificamente no versículo 15, diz que Deus o colocou, ou seja, se referindo a Adão, colocou o homem no jardim para que o homem cultivasse e guardasse do jardim. Cultivar e guardar, 2 palavras que têm um significado que remetem a fazer florescer, que remetem à questão de nutrir, de abençoar, de fazer florescer e crescer e cuidar da criação de Deus. Como mordomo, o Adão, como mordomo, o ser humano ali devia cuidar daquilo que Deus o colocou sob responsabilidade. E não só cuidar, mas também proteger, sustentar, defender, manter. Então o ser humano ele foi imbuído com essa responsabilidade também no início. Temos outra responsabilidade dos discípulos de ser sal e luz da terra. Lá em Mateus 5 nós vemos Jesus falando a respeito disso. E o sal, muito interessante, muito além de dar sabor, ele tinha a função, na época em que Jesus falava, de preservar o alimento. Não tínhamos a geladeira, não tínhamos a eletricidade, como conhecemos. Então o sal, ele preservava o alimento. E o que é o homem hoje? O que são os discípulos de Jesus hoje, senão estes que preservam o mundo que Deus os colocou? Muitas vezes, com os olhos fixos nos céus, nós nos esquecemos que somos cidadãos da terra. Somos cidadãos do céu, mas na terra. Somos cidadãos celestiais, mas vivendo na terra. E como que podemos viver de uma maneira que agrade a Deus e que impacte a nossa sociedade? C.S. Lewis, falando sobre cosmovisão, que é nada mais a lente, né, a forma como você enxerga o mundo, as lentes pelo qual você enxerga todo ao redor, ele fala que acredita no cristianismo como acredita que o sol nasce todos os dias. Não apenas porque ele o vê, mas porque, através dele, eu vejo tudo ao meu redor. E assim deve ser a mente e o coração de um cristão que, impactado pelo Evangelho, enxerga tudo ao seu redor como pertencente a Deus, mas não só como pertencente a Deus, como alvo da redenção de Deus. Assim sendo, devemos ser fiéis àquilo que Deus nos colocou como mordomos da criação de Deus, fazendo florescer onde quer que Ele nos coloque. E quais seriam os efeitos disso na prática? Trago aqui alguns exemplos de cristãos do passado que podem nos impactar hoje a viver de maneira relevante. Não sei se você sabe, mas as principais universidades que existem hoje, as mais influentes, foram criadas e fundadas por cristãos. Oxford, Harvard, Yale, aqui no Brasil, Mackenzie, foram fundadas por cristãos que entendiam e foram impactados pelo Evangelho, entendiam que o ser humano tinha dignidade de aprender, de ter o conhecimento das ciências e de Deus, assim como outras pessoas, talvez com maior poder social. Todos são dignos de terem conhecimento daquilo que Deus colocou a cuidar, serem profissionais mais excelentes. Assim também foram cristãos que antes lutaram contra a escravatura, contra o tráfico negreiro. O nome muito conhecido, William Wilberforce, foi quem liderou esse movimento na Inglaterra. Mesmo contra muitos e muitos interesses contrários, ele foi impactado pelo conceito de dignidade humana, pela imagem de Deus que existia no homem. Ele entendeu que precisava lutar pelas causas sociais do seu tempo. Entendeu que precisava lutar para que o ser humano tivesse a sua dignidade restaurada. Assim também foi C.S. Lewis e Tolkien, famosos por criar Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis e tantos outros contos que a gente conhece hoje, que impactam até hoje o nosso imaginário comum. Eles foram imbuídos com a visão do Evangelho, que puderam colocar valores que representam o reino de Deus nas suas obras.
E outro exemplo, Florence Nightingale, que hoje é considerada como a mãe da enfermagem moderna e com cuidado com a saúde, também era uma cristã convicta e que entendia o seu chamado para cuidar do vulnerável, para cuidar dos órfãos e das viúvas. Então a vida cristã deve ser vivida de maneira integral. E eu parafraseio aqui Abraham Kuyper, que também, ecoando o texto de Colossenses 1, diz o seguinte: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Tudo hoje pertence a Cristo e tudo hoje é um alvo da redenção de Jesus. E onde quer que você esteja, no seu trabalho, na minha faculdade, na sua família, nos nossos relacionamentos, Deus nos chama para cultivar e guardar tudo isso que Ele nos coloca. Então essa reflexão é um convite para que você, esperando pela vinda de Jesus, possa agir em nome dEle. Que Deus nos capacite, nos dê sabedoria para, na rotina comum e nas coisas comuns da vida, poder ser bênção, usado por Ele para impactar essa sociedade que a gente vive. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.